Mas a palavra hoje que nós queremos compartilhar um pouco agora, alguns minutos, dentro da linha que temos vivido esse ano inteiro, para falar sobre nossa família, sobre nosso lar, nosso bem maior, né, precioso. A gente ouve, né, por conta da questão da psicologia, a gente acaba ouvindo algumas pessoas falarem, né, não somente do comportamento humano, mas do comportamento geral da sociedade. Então, a gente ouve bastante pessoa entendida nos assuntos, né, de comportamento, que não é cristão. Mas, queridos, a maioria, né, não é a minoria, não é a maioria. Quando a gente escuta alguém que fala na área da sociedade, né, na área do comportamento humano, na área de relacionamento, mesmo não sendo cristãos, todos eles valorizam demais a família. Sempre fala da família, sempre fala da ênfase, o quanto nós precisamos da família. Mesmo não sendo cristão, esses valores de família já são colocados em nós. Nós sabemos o quanto nós precisamos ter pessoas próximas da gente, ter aquele vínculo familiar, vínculo afetivo que todos nós dependemos, né? E por isso que a gente está aqui pensando, uma vez que as pessoas sem Deus já sabem que precisa da família, imagine nós que somos cristãos. Então, lutamos com a família, pela família, lutamos para que a família, a nossa família, né, a família do nosso entorno não viva encantado, mas viva transformado todo dia. Essa transformação tem que começar com a gente. E aí, esse texto que já lemos no início, né, dessa reunião, o texto de Deuteronômio, eu quero falar alguns versículos, fazer comentários desses versículos que eu sei que eu já ministrei, já falei sobre eles, e muita gente fala. Por quê? Porque tem tudo a ver com a educação de filhos, tem tudo a ver com a educação das crianças, né, de nós estamos orientando, mas no início dele não é isso que está falando, no início desses versículos que nós lemos. O versículo 5 de Deuteronômio, capítulo 6, está dizendo aqui: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Esse texto, né, ele se repete no Evangelho, quando Jesus vai lá e pergunta para alguém qual é o maior mandamento, e ele fala: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Nós sabemos que esse é o maior mandamento, mas esse não é só o maior mandamento, né? Os estudiosos aí da Bíblia, os teólogos, e de anos e anos e anos, né, milhares de anos se passando, as pessoas chegaram à conclusão, né, muitos estudiosos, como eu disse, que esse verso, ele é o verso mais importante da Bíblia. É o verso mais importante no que diz respeito a botar em prática. Porque quando a gente ama o Senhor, como diz aqui o texto, de todo o coração, sem reserva, sem faltar nada, de toda a nossa alma, nosso ser completo, nossos sentimentos, nossas emoções, e de todas as nossas forças, ou seja, tudo que eu faço, tudo que eu me envolvo para fazer, tudo que eu gasto energia, né? Não entrando em detalhes, mas aqui está colocado 3 coisas que eu tenho que amar a Deus acima de tudo. Então eu tenho que colocar Deus no centro da minha vida. Eu e você precisamos colocar Deus no centro, e é por isso que eu pensei, tudo encaixa quando Deus está no centro. Tudo encaixa. E aí a gente pode colocar, tudo encaixa quando Deus está no centro da minha vida, tudo encaixa quando Deus está no centro da família. Por que tem coisas que não dá certo? Vamos pensar na discussão, na briga, na desavença. 2 pessoas, marido e mulher, que não se entendem. Por que não se entende? Porque um puxa para cá e o outro puxa para lá. Agora, quando os 2 juntos vai para Jesus, aí a coisa se encaixa. Por quê? Alguém fala assim, mas às vezes é uma discussão boba de a compra de alguma coisa, ou pintar a parede de alguma cor e tal, mas exatamente essas coisas. Quando nós paramos e olhamos para Deus e colocamos Deus no centro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos amar a Deus, e o que é de Deus vai vir sobre nós. E o que é de Deus que vem sobre nós quando nós o amamos? A gente se esvazia de a gente mesmo. Então, o que eu quero, de fato, pode ser o que o outro quer. A gente não tem mais... Se esvazia, entendem? O que é que a gente faz? O que Jesus fez quando morreu na cruz? Ele se esvaziou dele. E aí ele fez algo tremendo. Então, quando a gente abre mão de coisas, é porque nós amamos a Deus de tudo, de todo jeito que a gente pode. Então, quando a gente entrega para Deus, a gente não briga, a gente não discute, a gente deixa. E por que o mundo está do jeito que está? Porque cada um quer puxar a brasa para a sua sardinha, é isso mesmo? É. Todo mundo quer sentir as suas vantagens, ter suas vantagens. E isso está no ser humano, está na nossa descendência, né? Na nossa essência de Adão. Mas quando o Senhor fala, ame de
todo o coração. Ame de toda a sua alma, ame com todas as suas forças. Cada vez que eu quiser discutir, brigar com alguém, eu tenho que pensar, mas isso não estou mostrando o amor de Deus. O amor por Deus, não é o amor de Deus, mas o amor por Deus. Por quê? Porque eu quero agradá-lo. Não é assim? A gente não precisa querer agradar a Deus, mas muitas vezes nós somos egoístas, não estamos fazendo isso. Mas é apenas uma reflexão. Vamos continuar aqui o versículo, só para vocês pensarem um pouco. O versículo 6. O versículo 6 diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu te ordeno. Tem um texto ordeno por causa da outra tradução, sempre eu vou falando dessa maneira, já decorada, né? Memorizada. Então, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Então, quando fala guardar, eu escrevi, né? Coloquei lá, que guardar é para memorizar, é para usar e não esquecer. Eu estou agora fazendo uma mudança em casa, né? Mudando de um lugar para o outro e tudo mais. Eu achei tanta coisa rosinha que eu não achava mais. Por que a gente acha coisa que não achava quando não estava mexendo com mudança? Né? Por quê? Tem coisas que a gente guarda e depois vai procurar e não encontra mais. Isso é guardado? Isso é guardado? A gente esqueceu. A gente guarda, daqui a pouco, tem um dia que fala, nossa, é mesmo, aquela minha blusa. Ao ver alguém com a blusa, fala, ai, não sei nem onde está. Isso não está guardado, isso está esquecido. Então, quando fala guarde sempre no seu coração, é guardar para usar e não para esquecer. Porque a gente tem tanta coisa, lá vou eu falar da idade de novo, a gente que é mais velho vai tentando tanta quinquilharia dentro de casa. E vai comprando coisa e vai guardando, daqui a pouco não acha mais, aí compra outro, daqui a pouco não acha mais e compra outro. Ah, não sei onde está, vai lá e compra outro. Ah, aquele meu brinquinho que combinava com a roupa, combinava com o sapato, que combinava com isso, Ah, não achei, vai lá e compra outro, que as coisas baratinhas, vai lá e compra outro. Isso não é estar guardado, isso é estar esquecido. O Senhor está dizendo guarde, guarde. Guarde no seu coração. O Senhor está dizendo hoje para nós que a gente precisa lembrar da palavra. É para lembrar dela. É para não esquecer. Olha, é para sempre estar pensando. Está guardado? Guardado como? Um tesouro, né? A gente ouviu isso no domingo, alguma coisa sobre isso. É alguma coisa que é muito preciosa e você guarda, mas o que é muito precioso a gente não perde. Um brinquinho que seja, uma blusinha, um sapato, seja lá uma coisa básica, uma tigela. Nossa, os Tupperware da vida, que até hoje eu fiz uma reunião no começo do ano na minha casa e até hoje meus Tupperware não voltaram. Olha só. Nossa, nem lembrava disso, lembrei agora. Mas essas coisas, né, tem coisa que a gente não esquenta. Agora, se for uma coisa muito preciosa, a gente não perde. Não é? A gente guarda. A gente sabe onde está. A gente não deixa... Ah, isso aqui tem que ficar bem guardado. Então, o guardar é sabendo que é precioso e que a gente não vai simplesmente esquecer, deixar para lá. O versículo 7 fala sobre, nós estamos falando aqui da palavra, né? Nós estamos falando de guardar a palavra, porque nós precisamos amar Deus acima de todas as coisas. E aqui, o versículo 7 diz, repita-as com frequência. Repita-as com frequência. Eu até dei um destaque aqui sobre repetir, sobre frequência. Porque na outra tradução, eu falei agora há pouco, está dizendo assim, inculca, repita-as, inculque-as a seus filhos. Depois está lá, outro destaque, conversem a respeito delas, a respeito do quê? Da palavra, dessas palavras. E aí fala onde a gente tem que repetir, onde a gente tem que inculcar, onde a gente tem que conversar e... Com frequência, gente. Olha que coisa tremenda que está falando aqui. E aonde é que a gente faz isso? Quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando levantar. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu ministrei, acho que com as mães, né, na Minibrac, teve um evento aí, eu falei que tem hora que que aqui está falando quando andar, né? Quando estiver pelo caminho. Agora é assim, é dentro do Uber, é dentro do metrô, é dentro do trem, é dentro do carro, é indo para levar para natação, é indo levar para futebol, é indo levar para aula de teclado. Em todo lugar, em todo tempo. Por que esse texto está dizendo exatamente assim? Nós temos que repetir e com frequência. O que significa essa questão da frequência? Que a gente tem que estar falando da palavra de Deus sempre. Aí eu pergunto, com que frequência você fala da palavra de Deus com as pessoas que estão em casa? E com que frequência você apresenta a palavra de Deus com as crianças? Porque toda hora os conceitos de Deus, vão aproveitar agora que sábado fizemos já, né,
o lançamento do próximo Apacentar do ano que vem, já tem tudo a ver com isso aqui, eu me lembrei na hora que eu estava lendo, escrevendo sobre isso, com que frequência nós estamos colocando nossas crianças quando a gente está comendo, quando a gente está levando para a escola, quando está dando banho, sei lá, fazendo o quê, em todo momento, com que frequência a gente começa a mostrar para a criança o que é o valor, os valores de Deus. Né? Porque tem aquele negócio da pessoa, uma mentirinha, eu prefiro fazer uma escolha lá que não é das boas, aquela história que a gente já falou aqui algumas vezes, daquele pai que queria, eu já contei aqui também, uma vez a gente ministrou no treinamento da intercessão, ou foi numa vigília, mas vem sempre na minha mente essa história que eu li, que eu achei muito interessante, aquele pai que os filhos queriam muito ir no cinema com os amigos e o pai não deixava, de jeito nenhum, não, você não vai, vão ficar aqui. E não deixava porque o filme ia ter cenas, né, não boas. Era alguma cena, uma ou outra cena de violência ou de sexo, não me lembro. E aí o pai falava, não, você não vai. Pai, deixa a gente ir. Não, então vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer assim, vamos ficar em casa, nós vamos assistir um filme em casa. Escolhe o filme, nós vamos assistir em casa. Enquanto isso, eu vou fazer o brownie. Vocês lembram do brownie? Eu lembro, porque depois vieram alguém, era perto do meu aniversário, eu até ganhei brownie. Mas aí o pai foi fazer o brownie, né? Uma comida um pouco mais típica americana, e era esse pai americano fazendo lá. Só que ele pegou, né? Fez o brownie e colocou para a criança, para os filhos comer. Na hora que os filhos foram comer, falou, o cheiro está muito bom, nós vamos comer, pai. Só um detalhe, não esqueçam que tem um pouquinho do cocô do cachorro. Mas aí os filhos falaram, o quê? Que absurdo, pai. Que nojo, como assim? Como que tem cocô? Como que você faz uma comida deliciosa dessa e põe o cocô? Porque é pouquinho. Assim como o filme que você queria assistir com seus amigos, que tem uma cena ou outra, nada a ver. Então, é só um pouquinho do cocô do cachorro. Qual o problema comer um pouquinho do cocô do cachorro? É um exemplo bom, não é, gente? Vamos combinar? É um exemplo excelente. Então, aí estão os valores. E com que frequência nós estamos falando para os filhos? E às vezes dá uma preguiça, eu lembro, né? Acho que eu já falei isso aqui. Quando a gente tinha as filhas pequenas, que ficava sonhando com aquele dia de viajar, que não era todo ano, era uma vez, sei lá quando. Mas a hora que viajava, meu pai do céu, 3 meninas pequenininhas, tudo assim, a 1000 por hora, com bastante saúde, graças a Deus. Não paravam, e brincando e tudo mais. Quando chegava aquele dia cansativo, né? Passava o dia na praia, não sei o quê. Quando chegava em casa, eu tinha que ficar dando orientação, dizendo não pode, dizendo faz isso, faz aquilo, não pode brigar, não pode não sei o quê. Aí eu falava, meu Deus, a gente não tira férias. De criança ninguém tira férias. Exatamente, educação não tem férias. É aqui, repete os conceitos da palavra de Deus com frequência, quando estiver andando, quando estiver em casa, quando estiver deitando, quando estiver levantando, nas férias, no caminhar. Vocês têm os filhos pequenos, agora se vira, a parte de vocês. Eu já passei, ufa, aleluia. Né, Su? Ufa, a gente já passou por essa. Mas, vocês aí que têm as crianças pequenas, que eu estou vendo aí vocês, não vou falar nome não? Pois é. Se vira aí. E quem não teve ainda, se prepare. É cansativo, mas vale a pena fazer com frequência. E nesse verso, eu fico pensando aqui, tem movimentos, né? A gente parando aqui para pensar, no versículo 5 tem ame, depois no versículo 6 tem guarde, depois no versículo 7 tem repita, converse. E aí eu estou vendo que o falar é um movimento. Existe necessidade, diante da palavra de Deus, ter movimento. A gente não pode pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço, porque eu amo minha Bíblia. Eu gostei que eu fiz essa capa linda, eu gostei muito. Minha amiga Raquel fez, ela faz um monte de coisa bonita. Eu vou andar com a Bíblia. Isso aqui não é movimento. Isso não é movimento. O movimento é abrir, é falar. Se não abrir, porque já memorizou, fala dela. Nós temos que ter movimento. Então, é movimento versus inércia. Aí, por que eu coloquei versus inércia? Porque movimentar, a ação é movimento. Ação é movimento, movimento é ação. Mas a inércia é a falta dessa reação e da ação. A inércia é ouvir a palavra e ali, não é isso, mas só para usar como fazer apenas uma hipótese, é sair daqui. Aí, como tem a Duda aqui junto com a mãe dela, falou Duda, ela já levantou, espertinho, tá? As crianças pensam que tá na igreja, não estão nem prestando atenção. Você vai nessa. Aí, né, Duda, tá ligada, né, Dudinha? Aí a Diana sai com a Duda, aí a Duda faz alguma coisa lá, não vou pensar agora, sei lá, faz alguma coisa e ela ouviu a palavra, a Diana ouviu, mas falou assim, não estou cansada, não vou falar nada. Deixa para lá. Gente, isso é inércia.
Ainda que dê trabalho, vale a pena. Vale a pena. Nós temos que fazer isso com frequência. Não podemos desistir. Então é ação o tempo todo, é movimento o tempo todo, é sempre agir. Não tem, está na hora de dormir, ai que cansaço, aí as crianças vão lá no outro quarto, tá se matando, brigando. Ai, deixa brigar, vou dormir. Não, você tem que levantar, ir lá, né? Defender, tirar a briga. Não. É assim que funciona. Né? O versículo 7 diz isso. E versículo 8 agora, tem mais alguma coisa que a gente aprende aqui. Versículo 8 diz: amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Eu acho interessante esse texto. Sobre amarrar as mãos. O que esse texto está dizendo, naquela época, literalmente, era para que eles tivessem coisas escritas, né? Os filactérios, que eram nas roupas, que tinha na cabeça dentro, o sacerdote usava. Mas hoje o que nós estamos entendendo para hoje é assim, amarre-as nas mãos. Qual é o filho que está aqui representado? Assim, qual mãe que está aqui, pai que está aqui, que semanalmente tira um tempo para ensinar a palavra e fazer o filho lembrar de um texto, decorar um texto, memorizar um texto, né? Qual é o pai que faz isso? Então, amarrar nas mãos, dá a Bíblia para ele segurar, para ele ler. Ah, tá lendo o livro da escola, Dom Quixote, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas espera aí, pega a Bíblia. Lê pelo menos um salmo. Ah, um salmo pequeno, não entendo. Pega uma leitura mais fácil, na linguagem de hoje. Então, amarrar as mãos é fazer a criança poder... Ela tem a Bíblia dela. Antes não tinha isso. Agora a gente tem Bíblia de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Olha, tudo que você pensar, de todas as formas, né, de Bíblia que são em, como é que chama? Tipo gibi, em quadrinhos. Tem Bíblia de menino com capinha colorida, capinha rosa, capinha azul. Tudo que chama é uma forma de chamar a atenção da criança para a criança poder ter. Então, cadê? Né? Nós precisamos pensar nisso. Pensar que a criança tem que ter essa particularidade, esse apreço, esse apego à palavra. Dá uma Bíblia e fala assim, olha, eu quero ver qual versículo que você vai decorar. Qual o texto que você gosta? Olha, mamãe fala esse. Ai, mamãe quando era criança aprendeu esse. Então, essas coisas nós precisamos continuar falando, né, sem parar de falar. E mesmo quando essa criança cresceu, já é um adolescente. Ah, adolescente, pronto, larga lá, não. Piorou, minha gente. Aí quando é adolescente que você tem que botar para fazer. Ah, mas ele já está grande daí. Para dar o tapão, continua do mesmo tamanho, para dar um tapão. Nada disso. Tem que continuar tratando, tem que continuar educando. É, seu Paulinho, é isso aí. Você está gostando de ouvir? Hein, seu Diogo? Está fazendo o seu aniversário hoje, seus 15 anos, mas ai de sua mãe que vai deixar você à vontade? Não vai. Óbvio que eu acho que você não precisa mais nada disso. Mas a gente tem que entender que uma turminha que está aí, porque começa a falar grosso, porque começa a ter a mesma altura, ei, a educação e o pai e a mãe continua pai e mãe. Continua tendo que colocar para fazer as coisas. O pai e a mãe, e hoje infelizmente está assim, a criança vai pequenininha, está indo, vai educando, vai ensinando. Aí a fase que é natural, né? A criança não é adolescente ainda, mas a idade de pré-adolescente, a criança já começa a se desligar. Entenda o que eu estou dizendo? Desligar não é uma forma afetiva, mas ela começa a desligar da atenção de dar para o pai e para a mãe. Por quê? A criança, quando ela é pequena, o pai e a mãe é assim, é o Superman e a Mulher Maravilha. A criança chega numa fase que ela não o pai e a mãe, nada a ver, como vocês são quadrados, não sei o quê. Por quê? Começa a olhar outras pessoas, começa a olhar para a professora, para o professor, começa a olhar para os amigos. E o pai e a mãe vão ficando distanciados na cabeça deles. Só que os pais hoje permitem isso acontecer com eles também. E não é para acontecer. Ainda que cresça o seu filho, continua, vai pai, mãe, não quero ir junto, vai comigo. Onde tiver que ir, vai junto. Então os pais vão começando a deixar, não, é a vontade dele. Gente, eu conheço tanta gente, é tão triste. Meu Senhor. Porque cresceu, não quer ir mais. Porque ele já adolescente já fica sozinho mesmo. Então eu vou para a igreja, ele não vou levar não, porque já fica sozinho. Antes, com 8 anos, eu não deixava. Mas agora tem 12, agora pode. Você não sabe o que ele está fazendo em casa. Não sabe o tanto de demônio, tanto de coisa ruim que está acontecendo lá e você deixa. Não. Nós temos que continuar aqui, fazendo, amarrar a palavra. Tem que ler, vamos ler. Fazer obrigado. Minha gente, hoje não é tempo para isso, mas vocês já entenderam, né? Pois é. E isso de amarrar nas mãos e prender na testa, o que eu entendo de prender na testa é exatamente isso. Tá tanto tempo na mão, lendo que uma hora a memória vai lembrar.
Qual que é a nossa memória? Nós temos, já falei aqui, os dois, como se fossem dois cérebros, um aqui na frente e outro aqui atrás. O de trás demora um pouco, esse aqui é rápido. Imagina uma criança saber, numa hora que acontece uma situação, que ela está na escola sozinha, e ela passa por um medo, algum estouro, sei lá, uma correria na escola, alguma coisa, ela vai lembrar, olha, ela vai lembrar do salmo que a mamãe dela ensinou. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou então vai lembrar o salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ela vai fechar o olhinho, ela vai lembrar da palavra. Está na mente, está aqui, ó. Agora aquela criança que o pai e a mãe, nem o pai e a mãe lê a Bíblia, vai adiantar muito. Gente, é outra coisa, né? Quando você fala da palavra, você precisa ter essa palavra, porque as crianças aprendem mais vendo do que ouvindo. Então não adianta falar muito, não. Fala. Depois na hora de fazer, não faz? Não adianta. A criança aprende vendo. E aí, por último, o versículo 9, então, por isso que eu falo aí de permanência, né? Esse texto é a permanência, amarrar e prender na testa, para que tenha uma permanência. A palavra nunca vai se esquecer, nunca mais. Eu já falei isso aqui, não vou entrar em detalhes, mas eu aprendi quando eu me converti, né, por conta de uma brincadeira entre adolescentes, os jovens. O Joel era líder dos jovens, e aí ele fazia dinâmicas, não lembro se é final de ano, sei lá quando era, mas que a gente tinha que decorar os livros da Bíblia para ganhar prêmios. Eu decorei, e sem ninguém me ensinar com esse negócio de mnemônica, eu nem gosto disso, detesto. Eu peguei, com o dinheiro suado, comprei minha primeira Bíblia pequenininha lá, comprei, e eu pegava a Bíblia e abria, ninguém me ensinou como era. Eu sabia que ia ter uma dinâmica. Eu peguei a Bíblia, olhei aqui na frente que tem o índice, peguei o índice e comecei. Eu fui dividindo por minha conta, que eu não sabia como dividir. Hoje eu já sei que são 5 primeiro, depois tem os 12, depois tem... Não, mas antes eu não sabia de nada. Aí eu ia lá, Gênesis, Êxodo, decorava. Quando eu terminar, ia de novo. E fui decorando. Eu sei isso até hoje. Eu sei os versículos, os livros até hoje. Então, o que acontece? Apenas nós precisamos ter uma permanência, fazer e fazer e fazer. Como uma profissão. Tem gente que tem profissão que o que ela sabe, o que ela aprendeu, ela precisa de vez em quando reciclar. Não tem coisa que vai ficando para trás, dependendo do trabalho que a gente realiza, que a gente tem que ir lá voltar. É a mesma coisa, é a permanência. Você não pode deixar de fazer, né? de ter na mão. E o versículo 9 diz: escreve-as nos batentes das portas de suas casas e em seus portões. Eu entendo aqui, entendendo como uma revelação da palavra, que escrever nos batentes da porta, ou seja, na entrada. Está escrito na entrada da porta e no portão. O portão é o quê? Entrada também, não é? Você chega na casa de alguém, tem um portão. Você chega depois, passou do portão, tem o quê? A porta. O que eu entendi? Que isso aqui o Senhor está dizendo que é para a gente saber e a gente não pode esconder. Sabe crente de 007 que ninguém conhece? Ninguém sabe. O cara é crente, a pessoa é crente, ninguém nunca descobriu, nunca nem teve ideia, porque a pessoa está lá calada, quietinha. Nós não moramos na Mauritânia, nós não moramos em países árabes, nós não moramos em países que é proibido o evangelho. Então nós temos que, ainda que eu saiba, eu já sei, e eu preciso que todo mundo saiba. Todo mundo saiba. Ah, então... Eu pensei em não contar, mas vou contar. Ah, já estou mesmo, já vai falar outro dia, quinta-feira, sobre o que o pastor Ricardo faz comigo. Já piorou, que está agora todo mundo me chamando do jeito que ele me chama. Ah, meu pai, fala sério. Então, agora já foi. É tão interessante pôr no portão, pôr na porta, para as pessoas saberem. Vou dizer uma coisa que, realmente, eu brinco muito, falo que não gostaria que me chamasse assim, enfim, mas de certa forma tem esse lado bom. Porque... por mais que eu não goste, Adriana, por mais que eu não goste, eu chego na minha portaria, Sueli. A hora que eu chego, os meninos lá, os rapazes que estão na porta, não me chamam, alguns, né? Não me chamam de Leonor. Já vai me chamar de pastora, gente. Eu falo, mas até aqui, pelo amor de Deus. Aí eu não tenho como nem pedir lá. Não tenho. Porque imagina eu chegar para os não crentes e falar assim, não me chama de pastora. Até eu explicar, misericórdia, é melhor deixar, entendeu? Então, estou dando apenas um exemplo, né? Que eu não sou pastora, mas sou considerada, então lá já chegou o negócio, não sei como, entendeu? Mas é exatamente isso, não sei como não, a nossa fama vai na nossa frente, o que a gente é, vai antes da gente. O que eu e você somos, independente do que os outros falam, deixa eu falar. Gente, o que nós somos, a maioria fala. E se é uma minoria que fala, e não é verdade, deixa eu falar, a palavra de Deus fala sobre isso, né? Em Mateus, que somos bem-aventurados quando mentindo sobre nós falarem um monte de besteira que não tem nada a ver. Nós somos bem-aventurados porque nós servimos a Deus e tem gente falando besteira de nós. Ok. Mas a maioria sempre vai dizer o que de fato nós somos. Aí quando é um ou outro que vai dizer alguma coisa, deixa dizer, deixa falar. Mas o bom é a gente ter essa palavra, olha,
escrever nos batentes da porta e nos portões. Ou seja, que todos saibam que nós carregamos Jesus. Nós andamos com Jesus. Carregar, que eu quero dizer, assim, nós andamos com uma fé viva, verdadeira. Porque quando as pessoas estão interessadas em alguma coisa que precisa de uma fé viva, eles vão lembrar de quem? De nós. E tudo isso que eu citei tem a ver com o quê? Com tudo que se encaixa, tudo encaixa quando Deus está no centro. A gente coloca Deus no centro, então nós vamos obedecer cada um desses passos. E isso vai trazer aqueles que vêm com a gente, atrás da gente. Aqueles que estão no entorno da gente, vão fazer a mesma coisa. Vão lembrar de como a gente age. Como é importante termos uma família que esteja deixando Deus estar no centro, encaixado. Senhor, eu quero orar nesse momento e encerrando essa reunião, esse momento, esse encontro, eu quero pedir, por favor, Pai, começando na minha casa e na casa de cada um desses irmãos que estão aqui, dos que estão assistindo pela internet, nos dá a Tua graça, Pai, nos dá a Tua graça, que a Tua graça nos alcance, para que o Senhor esteja, de fato, no centro, encaixado na nossa vida. Se hoje estamos deixando alguma coisa, se hoje estamos deixando alguma coisa ou alguém, ou nosso próprio sentimento, nosso próprio eu, no centro da nossa vida, Pai, que hoje a gente possa retirar isso. Que a nossa atenção maior não esteja em nada a não ser o Senhor. Porque a partir disso nós vamos andar caminhando com o Senhor na nossa frente. O Senhor na nossa mira. Ah, Deus, e as coisas vão ser alinhadas. Peço pela família do irmão e da irmã que estão aqui. Deus, às vezes o emprego, às vezes até o ministério. Tem vezes que não é hora do ministério, tem vezes que não é para estar ali. Então, quanta coisa na nossa vida que às vezes está no lugar do Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa tarde a aprender isso e assim vamos ser abençoados, vamos deixar Deus encaixado no centro e a nossa família vai ser abençoada por isso. Que saiamos do centro, Pai. Às vezes somos nós mesmos que estamos sempre querendo estar no centro para que as coisas sejam do jeito que a gente quer e somos egoístas. Que isso não esteja na nossa vida, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Digam amém.